Olá! Vamos mergulhar fundo no universo dos bancos de dados orientados a grafos. Hoje a gente vai desvendar a arquitetura e o poder de uma ferramenta específica, o Neo4j, para entender como ela está mudando completamente o jogo quando o assunto é analisar dados conectados. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. A gente começa com os fundamentos, a base de tudo, que é o modelo de grafo. Depois, a gente foca nas particularidades do Neo4j. Em seguida, vamos ver como ele funciona na prática. E, por fim, a gente vai entender a arquitetura por trás dele, o que o torna tão poderoso. Então, para começar, vamos entender a grande virada de chave que os grafos representam. Sabe, a gente está acostumado a pensar em tabelas e linhas, como numa planilha. A proposta aqui é diferente. É pensar em pontos e nas linhas que conectam esses pontos, ou seja, em nós e nos seus relacionamentos. E aqui está o pulo do gato. Nos bancos de dados relacionais, os tradicionais, as conexões são um problema. Elas precisam ser calculadas na hora da consulta, usando uma operação chamada join, que fica cada vez mais lenta e cara conforme os dados aumentam. Já nos grafos, a conexão não é um cálculo. Ela é a essência do dado. Ela já existe, está guardada ali, pronta para ser usada. Isso muda tudo em termos de performance. E essa imagem ilustra perfeitamente os três componentes básicos. Os nós, que são os círculos, representam as entidades como pessoa ou cidade. Os relacionamentos, ou arestas, são as setas que ligam esses nós e dão contexto. Por exemplo, uma pessoa mora em uma cidade. E, por fim, as propriedades, que são os detalhes, os atributos que descrevem tanto os nós quanto os relacionamentos. Beleza, agora que a gente já pegou a ideia, vamos focar na estrela da nossa análise, o Neo4j. Ele não é um banco de dados de grafo qualquer não, hein? Ele é o líder de mercado, usado por gigantes como a NASA, o eBay e o Walmart, para resolver alguns de seus problemas mais complexos. E o que torna o NeoJava tão robusto, tão pronto para o mercado? Bom, primeiro, a sua linguagem de consulta, a Cypher, que, acredite, é surpreendentemente intuitiva. Segundo, ele garante a integridade dos dados com transações ACID, o que é fundamental para qualquer aplicação séria. E o mais importante, o processamento dele é nativo de grafos, ele não foi adaptado, ele nasceu para isso. E isso se traduz, claro, em uma performance absurda. E não é só o banco de dados. O Neo4j vem com um ecossistema completo de ferramentas. Se a ideia é desenvolver localmente na sua máquina, tem o Neo4j Desktop. Para explorar os dados de forma visual, ver os grafos, tem o browser. E para quando a aplicação precisa escalar e ir para a nuvem de forma gerenciada, aí entra o Aura. E é aqui que a gente viu o poder disso no mundo real. Pensa no caso dos Panama Papers. Era um volume gigantesco de dados. Foi com o Neo4j que os jornalistas conseguiram conectar os pontos, seguir o rastro do dinheiro e revelar redes complexas de corrupção numa escala global. Sem essa perspectiva de grafo, muitas dessas conexões teriam continuado invisíveis. E essa capacidade de encontrar padrões escondidos abre um leque de possibilidades, né? Desde detectar fraudes, conectando transações suspeitas que pareciam isoladas, até alimentar sistemas de recomendação que sugerem o produto certo na hora certa, porque entendem as relações entre pessoas e interesses. No fim, é tudo sobre enxergar a rede por trás dos dados. Ok, chega de teoria, né? Vamos ver como isso tudo funciona na prática com a linguagem do Neo4j, o Cypher. Olha que interessante a beleza do Cypher. A sintaxe dele é quase um desenho. Os parênteses representam um nó, uma entidade. Os colchetes representam o relacionamento. E a seta indica a direção dessa conexão. É como se a gente estivesse literalmente desenhando o padrão que a gente quer encontrar no banco de dados. Isso torna tudo incrivelmente visual e intuitivo. Agora vamos dar uma olhada por baixo do capô. Vamos entender a arquitetura que permite ao Neo4j lidar com volumes máximos de dados e aplicações críticas com uma performance tão alta. E aqui está o segredo da velocidade do Neo4j em grande escala. A adjacência livre de índice. Pensa assim, cada nó já guarda o endereço físico dos seus vizinhos. Para encontrar uma conexão, ele não precisa procurar num índice gigante, ele simplesmente segue o endereço. Isso garante uma velocidade de busca que é constante, não importa se o banco de dados tem 1000 ou 1 bilhão de nós. E para garantir que o sistema esteja sempre no ar e aguente muitas leituras ao mesmo tempo, o Neo4j usa uma arquitetura de cluster. Resumindo bem, funciona assim. Um servidor principal, o core, lida com as escritas e replica para os outros servidores. Isso distribui a carga e garante que mesmo que uma máquina falhe, os dados continuem seguros e o sistema acessível. É a robustez que o mundo corporativo precisa.
Então, em resumo, o Neo4j realmente brilha quando a gente lida com dados complexos, interconectados. Ele muda fundamentalmente a forma como podemos descobrir insights a partir dos relacionamentos, que muitas vezes são a parte mais valiosa e antes invisível da nossa informação. Isso nos deixa com uma reflexão final. Sabe, quando a gente começa a pensar em grafos, a gente começa a ver conexões em todos os lugares. A pergunta que fica é: que problemas complexos ao nosso redor poderiam ser mais bem compreendidos ou até resolvidos com essa abordagem?